Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça e paz da parte de Jesus. Quero cumprimentar você nesse momento. A nossa transmissão acontece ao vivo às quartas-feiras, às 8 da noite, mas você pode acessar este conteúdo em qualquer momento. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo a este tempo de adoração e também meditação na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração neste momento. Você pode também encaminhar o link dessa transmissão. Nós estamos aqui através da TV IBCT, o canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Encaminhe para os seus contatos, na sua lista de transmissão, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam abençoadas por este conteúdo. Você pode escrever inclusive na legenda: Palavra de Deus para o seu coração. Se alguém te enviou esse link, saiba que é alguém que ora por você, que deseja que Deus também abençoe a sua vida através das Escrituras Sagradas. Então, eu te convido a, pelos próximos minutos, acompanhar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós neste tempo. Quando você puder e quiser, também você é nosso convidado. Faça-nos uma visita aqui no nosso templo, em uma das nossas celebrações. Todos os domingos estamos aqui reunidos em alguns horários. Pela manhã, a partir das 9 horas, um tempo para estudar a Bíblia em nossa escola bíblica discipular. Você será muito bem-vindo e você não precisa ser membro da igreja para participar de uma das nossas classes. Venha, participe conosco, você com certeza será abençoado. As nossas celebrações acontecem às 10h30 da manhã e às 18 horas. Temos também escola bíblica às 17 horas. Antes da celebração da noite, também algumas salas de estudo da Palavra de Deus. E estamos também com a oferta dos cursos da Universidade da Família. Estes acontecem durante a semana. Se você quer estudar sobre o modelo de masculinidade bíblica, de feminilidade bíblica, quer estudar também sobre os princípios do casamento pautados na palavra, o nosso curso Aliança, ou também sobre os princípios de educação financeira presentes na Bíblia, você é nosso convidado a entrar em contato conosco. Você pode mandar uma mensagem aqui no chat, nós vamos encaminhar para você o número da secretaria para que você possa ter as informações e participar conosco. Quero convidar você então a fechar os seus olhos por um instante. Vamos buscar a Deus em oração. Santo Deus, bendito Pai, nós queremos te agradecer neste momento. Obrigado por mais uma oportunidade de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, de ser, ó Deus, edificados, de ser instrumentalizados por ela. Pedimos que o Senhor receba este tempo de culto ao Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, possa nos orientar e que nós possamos continuar a te adorar através das nossas vidas, de todo o nosso coração. Nós oramos assim, ó Deus, pedindo que este conteúdo abençoe todas as pessoas que estão neste momento conosco e que também acessarão este link em outra oportunidade. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, portanto, a meditarmos a palavra de Deus. Deus tem para nós uma reflexão baseada no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Aliás, é um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a história de Davi e Golias. Uma história que já virou música, uma história que já virou filme, que já virou desenho animado. É uma história extraordinária que nos ensina lições preciosas para que nós possamos enfrentar quaisquer desafios que se apresentem à nossa frente. Nós que a cada dia, cada semana, cada mês temos lutas a serem vencidas, obstáculos a serem transpassados. Nós então temos muito a aprender para que a nossa fé seja fortalecida através do que nós lemos ou do que nós conhecemos dessa história. São muitos gigantes que temos na nossa vida, né? Assim como o Davi tinha diante de si um gigante,
um homem muito alto, muito mais alto do que ele era, muito mais forte, um guerreiro preparado. Davi sequer era um guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas, mas mesmo assim, com as suas limitações, com as suas dificuldades, o coração de Davi estava totalmente depositado em Deus. A confiança de Davi estava totalmente depositada em Deus e por isso ele foi vitorioso diante do gigante, diante da luta que ele enfrentou. Assim pode ser conosco também. Nós podemos vencer quaisquer problemas, quaisquer dificuldades, quaisquer gigantes que se apresentem diante de nós, nós podemos vencer, desde que o nosso coração esteja totalmente depositado na presença de Deus. Que assim seja com você, comigo, com cada um de nós. A narrativa do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel conta exatamente para nós essa história. Mas eu quero pedir que você me acompanhe, você acompanhe a leitura a partir do versículo 32. Diz assim o texto da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, nós lemos assim. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Preste atenção na resposta de Davi no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47, para que nós possamos finalizar a leitura. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. Quero dizer para você nesse momento, se você está atravessando lutas, dificuldades, problemas,
se você está diante de uma situação para a qual você não tem solução, para a qual você não tem resposta, você não sabe que direção tomar, se você se vê num momento muito difícil da sua vida, eu quero hoje encorajar você a confiar no Senhor de todo o seu coração. Davi nos apresenta lições preciosas, com tamanha confiança depositada no Senhor. A história nós conhecemos, desde o início do capítulo, conta para nós. Golias era do povo filisteu, um povo inimigo do povo de Israel, cujo rei era Saul. Saul era o rei de Israel, o primeiro rei escolhido por Deus para conduzir o seu povo. Era um homem forte, de boa estatura, alto, mas ainda assim muito menos alto ou muito mais baixo do que era Golias, que tinha quase 3 metros de altura, meus queridos irmãos. Golias, ele era um soldado, um combatente experiente. O próprio Saul diz a Davi, no texto que nós lemos, desde a sua mocidade, desde a sua juventude, Golias, ele era acostumado com as batalhas. E ele então desafiou o exército de Israel dizendo o seguinte: em vez de nós disputarmos, de nós lutarmos exército contra exército, vamos fazer o seguinte: escolham um soldado de vocês, um guerreiro de vocês. Nós vamos lutar. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. É claro que Golias tinha uma confiança muito além do normal, diante do seu tamanho, do seu poderio, da sua força, da sua habilidade. Ele julgava, e todos julgavam, tanto no povo filisteu quanto também no povo de Israel, todos julgavam que ninguém poderia vencê-lo. Por isso é que ele fez essa proposta, por isso é que ele deu essa opção ao povo. Ninguém, humanamente falando, poderia vencer Golias. As situações da nossa vida, meus queridos irmãos, que nós julgamos da mesma forma. Nós julgamos assim: não há o que fazer, olha, já esgotei todos os meus recursos, já fiz tudo o que eu poderia, já gastei toda a minha energia, não há mais o que ser feito. E as situações de fato, que do ponto de vista humano, parecem já não ter mais saída, já não ter mais resposta. Mas nós não podemos esquecer do que a palavra de Deus diz: não há nada que seja impossível para Deus. Esta foi a expressão, esta foi a declaração do anjo Gabriel quando foi conversar com Maria, dizendo a ela que ela iria conceber um filho que viria da parte do Espírito Santo de Deus para ela. E ela disse: como é que isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. Foi exatamente a resposta então que o anjo deu para ela: isto vai acontecer porque para Deus nada é impossível. O que você precisa crer nesta hora, nesta noite, nesse dia, é nisto: não há nada que seja impossível para Deus. Talvez a resposta de Deus não venha do jeito que você quer, ou até no tempo que você quer. Deus não responde todas as vezes de forma positiva aos nossos olhos. A resposta de Deus nem sempre será sim para nós. É possível que a resposta dele seja não. É possível que ele esteja dizendo: olha, não é o momento ainda, aguarde mais um pouco. A resposta de Deus nem sempre será aquela que nós queremos, ou que nós imaginaríamos, mas ela sempre será a melhor para nós. Deus sempre responderá e agirá em nosso benefício, em nosso favor, se nós confiarmos nele. E não porque nós mereçamos a bondade de Deus por nós, ou a fidelidade de Deus por nós, não. É porque ele é bondoso e fiel, independente do nosso mérito. Isto é graça de Deus sobre a nossa vida. Então, aquele homem imenso, forte, poderoso, estava desafiando o exército de Israel, e ninguém se apresentava, nem mesmo o rei, que era o mais forte, o mais habilidoso, se via em condições, o rei Saul, de lutar contra aquele gigante. E passava dia, e passava noite, chegava dia, e Golias desafiando alguém do exército de Israel, e ninguém se apresentava para a batalha. Até que um dia, Davi, como eu disse, um moço, um jovem, que inclusive já havia sido ungido como o próximo rei de Israel, essa é a narrativa do capítulo anterior, estava levando mantimentos para os seus irmãos mais velhos, que eram guerreiros, e estavam ali junto com o exército de Israel, sendo desafiados por Golias. Quando ele ouviu
o desafio de Golias, ele disse: não é possível. Não é possível que este filisteu incircunciso, ele que não é judeu, que não é do povo de Israel, que não conhece a nossa história, não conhece o nosso Deus, esteja nos desafiando assim. Não é possível. Eu vou me apresentar e vou lutar contra ele e Deus me dará a vitória. Todos acharam um absurdo, inclusive Saul. Inclusive Saul achou também um absurdo. Mas ele foi convencido pela confiança, pela demonstração de confiança de Davi em relação àquela situação. E eu quero então começar destacando o que nós lemos no versículo 32. Quando Davi se apresentou para lutar e Saul mandou chamar Davi porque ele começou a dizer que iria enfrentar o gigante. Quando Davi se apresentou para Saul, ele disse no versículo 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Que lição preciosa nós temos aqui, meus irmãos. Veja, muitas vezes os problemas que nós enfrentamos nos deixam abatidos ou trazem consigo o abatimento. Nós ficamos desanimados, nós às vezes ficamos desorientados, temerosos, angustiados. Todas essas realidades, todas essas manifestações das nossas emoções, elas são legítimas porque nós somos seres humanos. Seres humanos sentem medo, nós sentimos medo, nós sentimos angústia, ansiedade. Isto faz parte da nossa condição humana. Mas Davi nos ensina aqui que quando o medo, o temor, o abatimento chegar por conta de um problema, de um gigante que esteja à nossa frente, quando isso acontecer, nós temos condições de vencer isso, de lutar contra isso. Então, o abatimento pode chegar, mas ele não precisa ficar. Entenda isso. O abatimento vai chegar como força das circunstâncias. A preocupação, o medo, o temor, ele vai se abater sobre nós por conta da situação e da nossa condição. Mas ele não precisa permanecer em nós ou conosco. Quando o medo chegar, quando o abatimento chegar, por força das circunstâncias, lembre-se, você tem um Deus que luta por você, que luta com você e que te dá forças para vencer. Quando Davi diz, ninguém deve ficar com o coração abatido, o que eu consigo depreender dessa expressão de Davi é esta: não vamos perder para o medo. Então, antes de lutar contra o gigante, antes de lutar contra o problema, vamos lutar contra o abatimento. Porque veja, você deve ter ouvido, talvez, a expressão que diga assim: aquele time já entrou em campo derrotado. Sabe, um time quando entra para disputar uma partida de futebol, de vôlei, de basquete, mas que não acredita que pode vencer. Ele não confia que pode ter um resultado positivo naquela disputa. Ora, se um time entra em campo assim, sabendo ou imaginando que vai perder, vocês acham que esse time vai se esforçar para minimamente conquistar a vitória? Não. Então, antes de enfrentar um problema na sua vida, uma luta, uma dificuldade que esteja te abatendo, que esteja trazendo uma preocupação, que você não consegue se desvencilhar dela, busca o Senhor em oração. Senhor, me ajuda, fortalece o meu coração, tira esse abatimento de dentro de mim, tira esse abatimento da minha alma. Lute com todas as suas forças, para que você possa, antes de vencer o gigante, vencer o medo que o gigante traz na sua vida. Há uma frase cuja autoria me é desconhecida, me perdoe não poder citar a fonte, mas ela é muito replicada em comentários, em redes sociais, de um modo geral, que diz o seguinte: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Embora seja uma frase de senso comum, uma frase que não explora totalmente a profundidade daquilo que nós estamos tratando aqui, é uma frase que nos ajuda a compreender um pouco disso.
Deus está conosco. Não há razão para permanecer abatidos. O abatimento pode chegar. O desânimo pode se instalar. Mas ele não precisa ficar. Nós temos como vencê-lo. E como é que nós vencemos isso? Nos lembrando que Deus está conosco e de que Deus há de lutar por nós. Davi disse a Golias: não fiquem abatidos por causa desse filisteu, porque o teu servo irá lutar com ele. E Davi sabia que Deus estaria com ele. Aliás, na sequência do texto, nos versos seguintes, durante o restante da narrativa que nós destacamos aqui, o trecho que nós destacamos aqui hoje, Davi deixa claro isso, como ele confiava no Senhor. Saul questionou Davi. Saul disse: você é um rapaz, você é um moço, ele é um guerreiro há muito tempo, como é que você vai fazer isso? É impossível. E Davi disse: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, já os venci por causa de Deus, porque Deus esteve comigo, o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. E ele declara toda a fé, a confiança que ele deposita no Senhor. Lá no versículo 37, ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará também das garras desse filisteu, ou das mãos desse filisteu. Aí, diante dessa palavra, de tamanha confiança manifesta, Saul não teve outra palavra a não ser dizer: então vá, que o Senhor esteja com você. Mas Davi sabia que Deus estava com ele. Aliás, Davi só foi para essa batalha porque sabia que Deus estava com ele. Deixa eu te perguntar uma coisa: você crê no poder de Deus sobre a sua vida? Você crê que Deus está com você? Então enfrente a luta, enfrente a dificuldade. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não terá de lutar, também não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você pode enfrentar toda e qualquer dificuldade, qualquer que seja o gigante que esteja à sua frente, você tem condições de enfrentar, se você tem a confiança, a convicção, a certeza de que Deus está com você. Para que você esteja com Deus, para que Deus esteja com você, é claro, você precisa estar com o Senhor. Então a pergunta mais importante a ser feita agora é: eu estou ao lado de Deus? Eu estou na presença de Deus? Eu estou perto de Deus? Você precisa, diante da luta, diante do problema, do gigante que você enfrenta, se certificar se você está perto de Deus, se você está em comunhão com Deus. Se estiver, não há por que temer, não há por que o abatimento permanecer. É confiar na vitória que o Senhor dará. A narrativa se desenrola. Então nós aprendemos, em primeiro lugar, que nós podemos lutar com o abatimento, contra o abatimento. Antes de enfrentar o problema em si, lute e vença o medo de enfrentar o problema. Não há por que o abatimento permanecer. Em segundo lugar, nós aprendemos, nós precisamos estar perto de Deus, com a certeza da presença do Senhor, da nossa proximidade com o Senhor, da nossa comunhão com o Senhor. Não há derrota. Não há derrota. Nós confiamos que o Senhor está conosco, que nós estamos com Ele. E nós confiamos na graça de Deus, mesmo sabendo que nós somos não merecedores dela. O Senhor está conosco quando nós estamos na sua presença. Davi também nos ensina aqui, meus queridos, que diante dos problemas, nós precisamos manter a nossa postura. A postura diante dos problemas, ela é muito importante. A postura de alguém que confia. Não apenas de alguém que fala que confia, mas alguém que confia de fato. Isso vai ser demonstrado através da sua postura. Quando Davi se desvencilhou da armadura, porque ele não conseguia nem andar, disse: não, esse não sou eu não consigo, Deus vai me dar a vitória sendo eu mesmo, pela sua graça e o seu favor, sendo eu mesmo. Ele foi na beira do rio, catou as 5 pedras, colocou na sua bolsa e foi enfrentar o gigante. O
O gigante, inclusive, o desprezou, o ridicularizou, disse que iria entregar a sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Mas Davi permaneceu com a sua postura. A mesma coisa que Davi havia dito para Saul, a mesma confiança que ele havia demonstrado para Saul, ele demonstrou diante daquele desafio enorme, o maior desafio que ele enfrentou na sua vida. Você precisa olhar para o gigante que está à sua frente. Você precisa ter a postura, pelas suas palavras, mas sobretudo pela sua ação, pela maneira como você se apresenta, como você lida com as situações, como você se porta, que você confia em Deus. Não adianta dizer que confia em Deus, mas na hora da batalha, não demonstrar isso. Querer agir pelas próprias mãos, querer fazer do seu jeito, querer, entre aspas, dar uma ajudinha para Deus. Se nós dizemos que confiamos no Senhor, nós precisamos, na hora da batalha, daquele gigante imenso à nossa frente, que parece um problema intransponível de ser vencido. Nós vamos olhar para essa situação e confiar, como nós confiamos nas palavras, confiar na prática, como Davi fez. E Davi deixou claro que ele confiava que Deus lhe faria vitorioso, como de fato o fez. Não é pelas nossas forças, não é pela nossa habilidade. Davi chega a dizer no versículo 47, todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Sabe por quê? Porque a vitória não é mérito nosso. Se fosse pela nossa habilidade, se fosse pelas nossas forças, pelos instrumentos que temos em nossas mãos, o nosso coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, o nosso coração tenderia a tentar nos convencer de que nós somos vitoriosos pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade. Não é pela nossa capacidade. Batalhas intransponíveis só podem ser transpassadas pelo poder extraordinário de Deus nas nossas vidas. Batalhas que não têm vitória, ou que parecem não ter vitória, só podem ser vitoriosas se forem vencidas na presença do Senhor. Por isso é que Davi disse, a batalha é dele. É dele, porque a glória é dele, o louvor é a ele, o reconhecimento é para ele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo. Por isso, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diante do problema, do gigante, do desafio, em frente de peito aberto, não fuja, não permita que o medo te domine, confie, esteja em comunhão com Deus, mas mantenha a postura de alguém que não apenas fala que confia, mas de alguém que, mesmo sendo difícil, confia realmente no Senhor. E você testemunhará da vitória na sua vida, neste problema, nessa dificuldade, neste desafio intransponível aos seus olhos, porque a batalha é do Senhor. Que Ele te ajude, que Ele te fortaleça, que Ele te sustente e que você confie no Senhor de todo o seu coração. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos buscar a face do Senhor em oração mais uma vez. Você pode, se desejar, apresentar os seus motivos de oração através aqui do chat da nossa transmissão. Pode escrever aqui. Os pedidos serão então encaminhados para o Ministério de Oração da nossa igreja. Pessoas que recebem esses motivos, que você escreve, o seu nome, você pode colocar seu nome aqui se você desejar. E nós vamos orar nominalmente por você ou pelo motivo que você apresentar aqui. Nós cremos que Deus nos dá condições de vencer os gigantes. Assim como foi com Davi, nós cremos. É e será também em nossa vida. Feche os teus olhos, vamos orar pelos enfermos, pelos enlutados, pelos problemas, pelos desempregados, confiando que Deus está cuidando de nós. Pai, nós queremos mais uma vez buscar a Tua presença em oração. Queremos agradecer pela Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que penetra profundamente em nosso coração. Deus, muito obrigado, porque essa palavra, a Tua palavra hoje nos lembra
nós podemos confiar no Senhor. Não há razão para que o abatimento perdure em nós. Quando ele chegar, nós podemos vencê-lo com a certeza do agir do Senhor em nossa vida. Sim, ó Deus, nós podemos confiar. O Senhor nos dará a vitória. Mesmo não sendo nós merecedores, o Senhor nos faz vitoriosos. Ajuda-nos, portanto, ó Pai, a manter a postura adequada, a olhar para o problema, para o gigante e a não fraquejar, mas continuar confiando em Ti e colocar isso em prática, crendo que o Senhor está agindo em nosso benefício, em nosso favor, para a glória do Teu santo nome através das nossas vidas. Quero orar por cada pessoa que nos acompanha neste momento. Olha, Senhor, para esta pessoa, para este irmão, esta irmã, esse amigo nosso que está enfrentando uma luta tão difícil, um problema tão grande. O Senhor sabe dessa pessoa que está agora acompanhando essa transmissão, da dificuldade que ela está passando, o problema que ela está enfrentando. O Senhor conhece. Por isso, ó Deus, manifesta o Teu favor sobre esta vida. Visita, Senhor, esta vida agora. Tira dela todo o temor. Que o abatimento momentâneo não seja duradouro. Renova suas forças. Que o Seu Espírito, ó Deus, Teu Santo Espírito possa visitar cada pessoa que está conosco agora. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos pedindo o Teu favor. Pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Queremos testemunhar como Davi fez, dos feitos poderosos do Senhor. E nós confiamos em Ti. Nós dizemos isto, Pai. Nós reafirmamos isto. Nós confiamos em Ti. Por isso visita cada um que está conosco. Olha para cada um, para cada necessidade. Olha, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Deus, a Tua palavra diz, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Ó Deus, abre portas de empregos, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe, Pai. Abençoe aqueles que estão enfermos. Traz a cura, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Se essa é a Tua vontade, cura, pois Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Traz conforto para aqueles que estão enlutados, Pai. Tantas pessoas em nosso meio, em nossa comunidade, que perderam pessoas queridas nos últimos meses. Continua a trazer conforto, consolo do Senhor sobre cada coração. Renova o nosso ânimo, Pai. Renova o ânimo do Teu povo, Pai, para que seja sustentado e abençoado pelo Senhor na Tua presença. Entregamos as programações da igreja em Tuas santas mãos. Pedimos por esse final de semana, por cada ação que haverá, que tudo seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Sim, ó Deus, nós oramos porque confiamos no Senhor. Assim como Davi, nós cremos que a batalha pertence a Ti e que nós somos abençoados por estarmos na presença do Senhor. Obrigado pela certeza que temos da vitória em meio aos gigantes para a glória de Deus. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe o restante da sua semana, que você se lembre sempre disto. O Senhor está conosco. Ele nos faz vencedores. Quando você puder, toda quarta-feira à noite, também a partir das 8 horas, mesmo horário que o nosso culto de oração é transmitido ao vivo aqui por esse canal, nesse mesmo horário, quarta às 8 da noite, nós temos também a nossa sala de oração que funciona aqui de maneira presencial. Se você quiser vir às quartas-feiras, um momento muito gostoso, bastante intimista, você vai poder orar, compartilhar o seu motivo de oração. Vamos ter uma hora dedicada à oração na presença do Senhor. Lembre de orar pelas programações desse final de semana. A partir de sexta-feira, os nossos jovens estão no seu acampamento, é o Rodos Camp. Você, jovem, é muito bem-vindo. Talvez você ainda consiga fazer a sua inscrição. Corre, que eu creio que ainda dá tempo. Eu quero deixar também o convite para o sábado. Atenção, pais. Nós vamos ter no próximo sábado mais uma edição da Escola de Pais aqui na nossa igreja. Você que é pai, para pais e mães de todas as idades. Você, se desejar estar aqui conosco, será muito bem-vindo. Especialmente você que é pai de criança, de adolescente, de jovem, enfim. Você é mais do que bem-vindo entre nós. Estará conosco um casal muito especial, amigos nossos,
pastor Eude Cabral, sua esposa, a irmã Tássia Cabral, lá do Rio Grande do Norte, são os nossos discipuladores, meu e da minha esposa, estarão aqui conosco, falando para os pais da nossa igreja no próximo sábado. Atenção ao horário, é à tarde, a partir das 16h30, 4h30 da tarde. Você pode inclusive vir com o seu filho, traga o seu filho. No momento da palestra, da fala para os pais, nós teremos também atividades para crianças e adolescentes no mesmo horário. Então venha com o seu filho, traga o seu filho e você terá um tempo de qualidade também para conversar e pensar sobre o exercício da paternidade e da maternidade de acordo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Quero encerrar agradecendo todas as mensagens, ligações, manifestações de carinho que eu recebi desde o último domingo, mas também especialmente ontem, por ocasião do meu aniversário. Ontem fiquei um pouquinho mais novo e eu agradeço a Deus pelas orações dos irmãos, que inclusive o melhor presente que um pastor pode receber da sua igreja são as orações. Mas eu agradeço as orações, agradeço aos presentes, ao carinho, aos abraços. Muito obrigado. É muito bom ser parte do povo de Deus e viver numa comunidade tão abençoada como é a IBCT. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.